Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Que bom que você está aqui conosco na nossa audiência, na nossa companhia e acompanhando as histórias, experiências, as conquistas e os desafios dos nossos convidados. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, estou aqui sempre, né, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? É um prazer renovado estarmos juntos, cada uma no seu lar, mas juntos aqui pela FEAL, pela TV Mundo Maior, pela Rede Boa Nova de Rádio, para trazer convidados que contam, né, suas experiências de trabalho, às vezes o trabalho profissional, outros o trabalho voluntário, que nos servem muito de exemplo para a nossa vida e de todos que nos acompanham, pelos ensinamentos que a gente acaba conseguindo nessas conversas tão agradáveis, né? Mais uma vez, Vanessa, você vai apresentar a convidada dessa semana. Com certeza, vamos lá. O tema do nosso programa de hoje é a psicologia no ambulatório de deficiências. E para isso, a nossa convidada conectada aqui já conosco é psicóloga, pós-graduada em cognitivo comportamental, neuropsicologia e análise do comportamento aplicada. Cláudia Almeida, seja muito bem-vinda, tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer. Cláudia, nós sabemos que, pelo que a gente acompanha, né, da sociedade humana, o setor de psicologia, me parece que ele tem tido uma valorização muito grande. Hoje as pessoas já são mais abertas, né, para buscar um psicólogo. Aí a gente te pergunta, quando o aluno, a pessoa chega numa faculdade de fazer um curso de psicologia, o que que ela encontra, assim, qual é o currículo, mais ou menos, uma coisa breve que você possa nos contar, assim, como que a pessoa é recebida na faculdade em termos de conteúdos? Só porque, assim, eu me lembro quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi um curso, um determinado curso, eu tinha uma ideia do que era, mas quando eu entrei lá, era muito diferente do que eu pensava. Tanto que muitas pessoas, às vezes, até desistem no começo, né? Em relação à psicologia, o que que o aluno encontra, assim, que possa despertar o interesse dele para ele continuar em frente? Ok. Muita gente vai buscar psicologia, e aí se depara com anatomia, com estatística, e muita gente às vezes escolhe, né? Pelo menos na época que eu fiz 2006, o pessoal escolhia muito porque queria fugir da matemática e via ali um mercado de trabalho para a área. Mas muita gente escolheu porque queria fugir da matemática. Algumas pessoas escolhem porque falam que vão querer se conhecer melhor e vão fazer o bacharel, uma licenciatura em psicologia. E realmente, esse também foi um cenário que eu me deparei. Tínhamos 200 alunos entre turma A e turma B, e no final, na colação de grau, precisamos juntar as duas turmas e mais turmas de outras faculdades para poder fazer uma formatura, porque só o pessoal da nossa sala, da nossa turma, não seria o suficiente. E aí é por conta mesmo dessa visão mais popular da psicologia, no intuito de se conhecer. Realmente, é um curso, assim, de muitas descobertas, né? A gente passa ali pela anatomia, pela biologia, psicologia social, e aí depois vai se aprofundando mais aí na teoria, né? Conforme vai personalidade um, personalidade 2, depois vai segmentando por algumas áreas
e depois você pode até escolher no final quais as supervisões que você vai fazer ali na parte já de estágio. E no meio do caminho, muita gente vai ficando mesmo, porque não se identifica, ou às vezes por questões até financeiras, e a maioria por falta de identificação mesmo com o curso, porque às vezes as pessoas não chegam a pesquisar, né? Igual você deu exemplo, você imaginou uma área, não sei se você pesquisou, a senhora pesquisou, e chega lá e encontra-se um mundo bem diferente, principalmente com os mestres que trazem para a gente, né? Eles tentam trazer o máximo da vivência do que realmente é estar ali, né? Das nossas responsabilidades, das nossas atribuições, do quanto a gente precisa estar sempre estudando e se aperfeiçoando. E aí as pessoas vão se descobrindo e nem sempre tem esse perfil. Algumas pessoas até foram só para, eu vou fazer, eu preciso, eu trabalho em banco. Então, eu preciso fazer um superior para mim ter oportunidades no banco, então eu vou fazer psicologia, porque algo de meu interesse, e vou seguir aqui. E realmente é um curso assim de descobertas, é um curso que mexe muito com a gente, porque quando a gente está falando do inconsciente, do subconsciente humano, e a professora, os mestres vêm dando exemplo, eles trazem muita bagagem que mexe com os nossos valores, com a nossa visão de mundo, com a visão de si, com a visão que a gente acha que o outro tem da gente. E aí a primeira coisa, até, né, tinha umas semanas de integração na faculdade, que eram os alunos do 5º ano, que já tinham passado por todo aquele processo, eles acolhiam a gente, né, até para passar aí essa visão, para passar aí essa experiência acadêmica, nos orientar, nos acolher ali nos primeiros momentos. Então, a gente realmente vê que a psicologia era muito mais do que a gente imaginava. E aí, por lidar com os nossos sentimentos, a primeira coisa, tanto os mestres quanto o pessoal do 5º ano, que foram aqueles que também que permaneceram, eles falam, vão fazer psicoterapia. Vão para o autoconhecimento, primeiramente. Primeira coisa, autoconhecimento. Se vocês vieram buscar o curso de psicologia para se conhecer, não vai acontecer, porque aqui a gente vai ter uma base científica para ter um olhar técnico. Agora, para autoconhecimento, vocês vão se formar até o 5º ano, vão até fazer estágio, mas vocês não vão ter o autoconhecimento. Até mesmo para você atender um paciente com qualidade, você precisa conhecer o que é seu e o que é do paciente, para não dar conflito, não mexer com conteúdos que de repente é do paciente, né? Em você. Então você tem que ter um domínio emocional. Então você tem que estar com seu autoconhecimento ok, em dia. Com certeza, E Cláudia. responder. Respondeu super bem, muito bom, muitas informações, né? Se você quiser falar um pouquinho mais das suas especializações, explicando para o nosso ouvinte, né, em poucas palavras, né, como que você pode explicar essa questão do cognitivo comportamental, que é uma das suas especializações também? Sim, resumidamente, a terapia cognitiva comportamental, ela é muito indicado até pelos neurologistas que encaminham o paciente para atendimento psicológico, pelos psiquiatras, por se tratar de uma terapia que trata mais inicialmente, consegue já alcançar a questão do sintoma. Então, se a criança, o indivíduo tem questões de ansiedade, e ele chega para a gente não vai conseguir alcançar inicialmente questões mais inconscientes, crenças mais enraizadas da infância. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha que eu penso, reflete no que eu sinto, que reflete no meu comportamento. Então, cognitivo comportamental, que reflete no meu comportamento. Então, vai refletir tanto nas minhas reações corporais, quanto nas minhas reações de comportamento. De repente, um comportamento de esquiva, se eu estou entrando num estágio, num leve estágio
de síndrome do pânico, devido a um grau de ansiedade já aí de muitos anos, e que eu acho que isso é super normal, porque a sociedade aceita muito bem, e aí eu chego passando mal no hospital com sintomas de coração acelerado. Chega muito paciente caminhado do cardiologista. Por quê? Porque o coração acelerou, ele vai para o hospital, faz exames, não tem nada. Então, os médicos encaminham para o comportamental, para a psicologia. Então, eles indicam muito, né, essa terapia, porque ela já vai ali clarear para o paciente, né, por que eu estou sentindo isso? Eu achei que eu estava morrendo do coração. Cláudia, É, vamos só bastante informação, né, que você está nos trazendo. Essa é muito legal. E A gente quer saber de você como que você conheceu as casas da André Luiz e o ambulatório de deficiências. Há quanto tempo você trabalha aqui na instituição? na instituição, eu estou há 1 ano e 3 meses e pouquinho. As casas André Luiz eu já tinha ouvido falar através de mídia, né? Através de ONG. Como eu sempre morei em Guarulhos, então sempre escutei falar muito das casas de Davi, da Casa André Luiz, que oferecem os mesmos tipos de serviços para pessoas com deficiência intelectual, né? E quando eu fui para o mercado para buscar uma oportunidade, para focar mais no atendimento com autista, com deficiência intelectual, eu fui encaminhada através de um site de empregos para o processo seletivo das casas do André Luiz. E aí eu conhecia, de ouvir falar, eu tinha o conhecimento apenas da unidade de longa permanência. Eu não Sim. sabia que existiu aqui o ambulatório onde eu trabalho hoje, que foi a vaga que eu fui concorrer, né? E o meu foco, né, a minha busca profissional era estar buscando, né, esse foco de trabalho com crianças, né, nas questões de deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual, paralisia cerebral, trabalhar com o público criança, né? E, em conjunto a gente trabalha com as mães com foco em orientação. Então eu não sabia que existia o ambulatório. E aí eu fiquei assim muito feliz e muito surpresa. Eu falei, nossa, Guarulhos tem um serviço, né, que oferece a mesma qualidade, ou até não sei identificar isso nesse momento, parecido com a ACD, porque assim, o que a gente vê muito na mídia é a ACD. Eu não sabia que as casas André Luiz tinha também esse trabalho ambulatorial, né, onde a pessoa vem, faz o tratamento e vai para casa. Então, eu fiquei muito feliz, sou muito grata e estou muito feliz aqui no André Luiz. É porque, assim, a Casa André Luiz, ela tem mais de 70 anos de vida. Agora, chegou um momento que não dava conta de atender toda a demanda, então foi pensado o ambulatório para poder atender mais pessoas, né? Que pudessem receber todo o esclarecimento, a ajuda necessária, mas que ficassem em casa com a família. E até a mudança na legislação também, com o tempo, favoreceu essa postura, né, da sociedade de manter o máximo a pessoa em casa e cuidado, e ter o cuidado. Então, é muito bom saber que você está lá fazendo o seu trabalho. Você falou crianças, mas agora tem crianças de toda idade, né? Sim, sim, tem crianças de todas as idades. Nós atendemos até 18 anos, né? Depende do caso, porque a gente faz um processo de triagem. Mas nós temos as nossas crianças grandes, sim, temos os pequenininhos, temos os bebês e temos os adultos também, que é um outro componente que é do ser físico, pessoas com sequelas de AVC. Então, a gente atende idosos também, todos É os públicos. importante, né? Assim, aquele trabalho que a casa faz aí, as casas André Luiz realizam, ele é um trabalho separado desse que foi anexado agora, que tem mais um atendimento mais diversificado, né? Das pessoas, como você Sim, falou, que saíram de um AVC, por exemplo. sim, Aí sim, aumentou sim. bastante o atendimento, então. E nós atendemos a média de 6.000 atendimentos mês. Nossa. bem abrangente, né? Bastante Sim, gente.
Trabalho Sim. importante e bonito. E você que está na nossa sintonia só vai conhecer esse trabalho se você estiver aqui sintonizado no nosso programa, na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Para isso, é importante que você faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, para ajudar a manter a programação aqui toda da FEAL no ar. Faça parte conosco, ligue no 0800 12 018 38, e aí você vai falar com os colaboradores, ter todas as informações, está aí na tela o número, para você se informar melhor e fazer parte também da nossa rede de amigos que compartilha o bem, 0800 12 018 38. Se você preferir pelo site, também é possível. O site é o feal.colabore.org, lá tem todas as informações, você tira suas dúvidas, se torna sócio também, e vai saber todos os seus benefícios, e estar conosco também aqui, ajudando a manter o trabalho da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, de todos os meios, né, de comunicação pela internet, estamos chegando ao mundo inteiro, e que bom que estamos aqui levando essa mensagem cada vez mais longe. Gratidão a todos os sócios que estão conosco, acesse o site, não deixe de conhecer, feal.colabore.org, você também. E aí, falando hoje, né, com a Cláudia Almeida, que é nossa convidada, está explicando tudo sobre a psicologia do ambulatório de deficiências. A gente quer que você explique como que é feito esse diálogo com o paciente, que tem esse desafio também na fala, né? Nós entendemos que o psicólogo trabalha bastante com o diálogo, e como são, então, as terapias com as pessoas, com o paciente que não fala, Cláudia? Sim, vou contextualizar um pouco, de uma forma mais breve, a nossa triagem. Então, nós realizamos uma triagem, né, que vem os pacientes encaminhados pelo médico para a equipe médica avaliar. Então, nós avaliamos, e aí nós vamos avaliar questões de cognição, questões motoras, e também nós temos, no caso de criança, e até mesmo desse adulto que veio com sequelas de AVC, ele tem um acompanhante que o acompanha. E aí nós vamos trabalhar como intermediador com essa família também. Então, mesmo que a criança ela não tenha fala desenvolvida, nós vamos de acordo com nossos critérios de eleição, avaliar de acordo com o que nós temos de recursos e de programas dentro da psicologia, traçar. Ele é eleito, a gente traça um plano terapêutico singular e damos andamento a esse processo. Então, vamos falar de um autista que ainda não fala. Como que eu vou trabalhar com essa criança? A gente vai trabalhar comandos. A gente vai trabalhar essa criança aprender a brincar, porque eles não sabem brincar naturalmente. Então, aí a gente usa a análise do comportamento, os princípios, e usamos também uma forma naturalística, onde a própria criança vai ali sentindo interesse, conforme a gente vai estimulando ela através de joguinhos. Vou dar um exemplo. Tenho lá 3 carrinhos, estou com uma criança autista de 3, 4 aninhos de idade. E aí ele pega os carrinhos, ele tende a enfileirar esses carrinhos. Esse é o jeito dele brincar. Vou voltar até um pouquinho antes. Ele, às vezes, não sabe nem enfileirar. Se ele enfileira, isso é porque ele é um pouco metódico. É o jeito que o cérebro dele entende para ele se sentir confortável, ele vai lá e organiza. Ok. Mas, e aí, quando ele nem isso ele faz. Porque se ele já faz isso, a gente já consegue ter um acesso ali. A gente começa com um trabalho de formiguinha, empurra um carrinho, ele vai tendo acesso, começa com 2, 3 e já, pega o carrinho do outro lado e direciona para ele, ou às vezes ele vai só ficar olhando aquele carrinho. É um processo assim, passo a passo, trabalho de formiguinha. Mas, por a criança não receber o estímulo adequado em casa com as técnicas da psicologia, a criança acaba não aprendendo a brincar se ela não passa por os estímulos. Na época da pandemia, nós tivemos muitos problemas com as crianças que não aprenderam a brincar nem de forma naturalística na escola. Por quê? As escolas estavam fechadas, então eles ficaram ali dentro de casa, pai, mãe, irmão, às vezes um irmão mais velho, e às vezes com contato zero com criança. Então ele não tinha contato, às vezes nem com um brinquedo. Por quê? Porque a criança autista, ela não se interessa por brinquedo.
Ela vai pegar uma panela da mãe, ela vai pegar, assim, o que vocês nem imaginam, e ele vai ter uma fixação por aquele objeto. Mas por quê? Porque ele não aprendeu a brincar, ele não vai aprender a brincar sozinho, ele vai precisar de uma ajuda direcionada. E aí ele vem para terapia, a gente fica com 20, 25 minutos com essa criança, e no final a gente chama essa mãe para orientar. Fala, olha, mãe, hoje ele fez isso, em casa você vai dar continuidade, você vai brincar com ele dessa forma, e estimulando a criança. Então, ele precisa de estímulos adequados. E às vezes é assim, pegar na mão, às vezes é um brinquedo simples de encaixar, ele não vai saber encaixar essa pecinha. A gente pega na mão dele e encaixa junto. E aí passa um mês de terapia, às vezes menos. E aí a mãe chega falando, doutora, eles chamam a gente de doutora, né? Doutora, ele montou a pecinha, ele começou a fazer brum, brum, brum com carrinho. Não usamos fala, usamos comando. Isso serve, gente, isso para criança autista, mas a análise do comportamento, ela serve tanto para criança autista, para criança com deficiência intelectual e para criança com síndrome de Down também, e as crianças cadeirantes. Se a criança cadeirante, ela não tem sequelas cognitivas, ela não tem um rebaixamento cognitivo muito alto, né? A gente não vai conseguir por conta até de locomoção. Aí, na psicologia, nós acolhemos essa mãe. As outras também acolhemos a mãe, mas o trabalho vai ser feito com a mãe para orientação e para acolher essa mãe. Às vezes é uma mãe que ainda precisa ser trabalhada assim. Nossa, eu tinha a espera de uma criança perfeita. Então, às vezes precisa trabalhar o luto dessa mãe, dessa criança que não veio perfeita aos olhos da parte motora, cognitiva. Porque perfeito, eles são, né? É filho, eles amam. Então... uma coisa muito bonita, tudo que você está falando, porque é uma profissão que envolve também o emocional do profissional, né? O amor Sim. pelo próximo, para fazer um trabalho assim que fica valendo, que você vê o resultado. Eu ia até te perguntar pela família, né? E você já até nos falou. Se a família precisa dar continuidade ao atendimento em casa, né? Sim, é importantíssimo, né? Porque nós estamos num formato, né, onde a gente atende uma população de vulnerabilidade. Então, assim, são muitas pessoas. A gente tem lista de espera. Então, a gente faz o máximo ali naqueles 30 minutos. Eu costumo dizer para as mães, orientando, até para elas entenderem o que a psicologia faz, o que a psicologia vai ajudar a criança dela, porque elas chegam com essa mesma dúvida. Então, assim, ó, aqui eu vou prepará-lo minimamente, ele vai aprender comandos simples para que em casa você dê continuidade. Porque é em casa que a gente quer que ele generalize. A gente fala que o comportamento foi aprendido quando ele generalizou em casa. Muito legal, né, Vanessa? Tudo isso. Muito legal. Quanta informação, né? Estou aqui absorvendo, só absorvendo tudo que você está falando. A faixa etária que vocês atendem, ela inicia com que idade, os mais novinhos? Tem bebê de meses, de meses. Porque, assim, quando eles chegam aqui para a gente às vezes vem, né, crianças com a questão de paralisia, então eles vêm para os atendimentos com o médico fisiatra, né? E aí nós já acolhemos essa mãe, então depende de quanto antes ele conseguiu chegar, porque nós estamos falando de uma rede pública. Então, isso também é uma questão, porque se eles chegassem antes, a gente conseguiria, né, trabalhar a estimulação precoce com mais antecedência. Ou, às vezes, né, no caso, assim, clínicos mais graves, eles chegam depois porque eles ainda não têm a liberação médica, cardiológica para estarem sendo atendidos. Eles não podem, assim, receber movimentos numa fisioterapia, né, na parte da piscina.
ou até mesmo com a fono. Então, eles precisam ter a liberação médica para iniciarem um tratamento com a gente, mas eles já vêm para avaliação e ficam aguardando essa liberação médica. Cláudia, Já passam pelos nossos médicos. Será que eu entendi? Desculpa, Vanessinha. Imagina. Será que eu, assim, na minha faixa etária, se eu não falar logo, eu vou esquecer. Fica à vontade. Eu também esqueço. Viu, Cláudia? O ambulatório, ele começou pelas casas André Luiz, fazendo atendimento. Hoje ele tem uma parceria com o serviço público, é isso? Isso. Mas aí tem uma parte que ainda é pela casa André Luiz e uma parte pelo serviço público, é isso? Isso, 70% continua com a ONG e 30% de recursos vem do SUS, né? Do SER. Nós entramos como um anexo, um convênio do SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação. Então, hoje nós estamos nesse novo formato. Nós estamos quase finalizando já o programa, Cláudia. Eu queria que você deixasse, então, como receber o atendimento no ambulatório de deficiências. Muito importante. Precisa ir na UBS de referência, o postinho do bairro. A pessoa vai no posto do bairro, aí ela vai receber os encaminhamentos. E aí, se ela tem aí uma suspeita, né, dependendo da comorbidade, ela vai ser direcionada aqui para os nossos serviços. Então, vai depender do CID que ela for encaminhada. Então, alguns vêm diretamente da UBS, direto pelo pediatra, pelo neurologista, quando tem esse profissional, né, o neurologista na UBS de referência. Quando não tem, eles encaminham, geralmente, para o ambulatório da criança, né? Porque aí a maioria dessas crianças, elas estão inicialmente sendo assistidas lá. E aí elas precisam da reabilitação, das terapias, e aí eles vêm encaminhado para a gente também do ambulatório da criança. Mas o ponto inicial, né, às vezes percorrem outros caminhos que depende do que aquele posto ali oferece, do que é possível encaminhar. Mas geralmente o caminho percorrido é UBS, se já tem um neurologista, né? Ou, né, nós temos também o trabalho do setor do ser físico, e aí então é o ser intelectual para essas comorbidades neurológicas, e o ser físico, no caso de sequelas de AVC, acidente, e aí vem encaminhado para a gente, mas a referência é o UBS. Nós não temos mais tempo, senhora Vanderly, seu recado final também, por favor. Só queria deixar que o ambulatório de deficiências está localizado na Vila Galvão, em Guarulhos, só para o pessoal ter uma ideia, né? Na Rua Vicente Melro, fica ao lado do Centro Espírita Nosso Lar. Eu acredito que o número é 878. 878. Então, prazer em conhecê-la, Cláudia. Fico muito feliz de saber que tem pessoas tão lindas trabalhando com esses queridos pacientes. Eles merecem. Muito sucesso, muita vitória para você. E para todos. Obrigada, Cláudia, por você estar aqui conosco mesmo. Sucesso, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agradecemos a toda a nossa equipe aqui da produção, da técnica, o seu carinho sempre, né, na sintonia. Obrigada, senhora Vanderly, por mais um programa. Nós estaremos juntas de volta na próxima semana no Quem Somos Nós. Fique ligado aqui nas emissoras da FEAL. Um grande beijo a todos. Você acompanhou Quem Somos Nós.